tema desta noite? Deus maravilhoso. Amém? Qual o tema desta noite? As marcas de alguém comprometido com Jesus. Amado, você é comprometido com Jesus? Amém. Você vai entender se você é totalmente comprometido ou se está faltando alguma coisa aí. Você vai entender isso nesta noite. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Amado, aquele que passa por cima dos outros, aquele que se apressa, quer de todo jeito enriquecer, aquele que quer a todo custo fazer a sua própria vontade para conquistar coisas, para vencer, para realizar a sua própria vontade, a Bíblia diz, não passará sem castigo. Mas aquele que é fiel será acumulado de bênçãos. Você tem que entender essa palavra, amado. Não adianta a gente querer apressar algo de Deus na nossa vida. Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a Bíblia. Então, amado, o que se apressa a enriquecer, a conquistar, a querer fazer o que não é para fazer nesse momento, não passará sem castigo, diz a Bíblia. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada por este tema, Senhor. Nós vamos entender o que é ser totalmente comprometido contigo, que é depender de Ti, Senhor, fazer a Sua vontade, não a nossa. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra diz que quem é fiel vai receber bênçãos sem medidas, vai ter bênçãos acumuladas. Obrigada, Jesus querido, pela Tua palavra que nos sustenta dia a dia, que nos faz crescer, que nos faz avançar, que nos faz refletir a respeito de coisas que às vezes nem percebemos e fazemos, mas não era para ter feito. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra nos conscientiza, o Senhor nos dá uma boa consciência através da Sua palavra, para que possamos viver segundo a Sua vontade, segundo a Bíblia Sagrada. E nós Te louvamos, Senhor, por esta noite bendita, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, de termos um corpo bem ajustado, de termos uma igreja abençoada, Senhor, para congregarmos. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor, no nome de Jesus. Diga amém. 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 Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Igreja poderosa em Deus, povo santo, povo abençoado, povo forte e ativo. Amados, hoje, olhando para a nossa igreja, vamos pensar, depois destes últimos meses que nós estivemos trabalhando muito, né? Estivemos em reforma, estivemos aqui com cuidados, com limpeza, com zelo, com amor. Nós tivemos a nossa comemoração de 19 anos e já avançamos para 20 anos. Amados, é importante nós rememorarmos tantos desafios que Deus nos fez vencer até o dia de hoje. Amém. Amém? Desafios, amados, que só puderam ser vencidos. Por quê? Porque há um povo comprometido com as coisas de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Porque nós cremos na soberania de Deus, amados. Ou seja, nós cremos em planos e propósitos determinados pelo Senhor e que jamais poderão ser frustrados. Aleluia. Porque diz a palavra em Isaías 14:24, que nós cantamos agora há pouco, diz o quê? Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Tá lá. O que Deus determinou será na nossa vida. O que Deus pensou vai suceder. Vai suceder na nossa vida. E você sabe, amado, que quando nós tratamos na igreja desse assunto compromisso, amado, isso é algo que é provado dia a dia nas nossas vidas. Amém. Em diversas situações, em diversos momentos. Mas não porque Deus quer nos provar, né? Quero ver se você é capaz disso. Não. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece, Deus
coração, Deus sabe de toda a nossa vida, né? A palavra nem saiu na nossa boca e Deus já sabe o que vai ser falado. Mas, amado, o Senhor quer que nós nos conheçamos a nós mesmos. E é com alegria que eu digo, amado, que só o pacto da graça de Deus nos oferece crescimento. Eu não sei se você acompanha as mídias aí fora, mas tem sido uma aberração o que acontece aí fora nos altares, onde as pessoas dizem que é igreja. Aberrações. Que eu fico... Então, amado, a graça de Deus nos ensina o quê? Responsabilidade. Diga, responsabilidade. A graça de Deus, amados, nos traz uma boa consciência. A graça de Deus, ela nos ensina a fidelidade, compromisso, obediência e manifesta frutos na vida daquele que é fiel. É a graça de Deus. Então a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então não é qualquer educação, é uma educação na justiça. Então somente a graça de Deus ensina, repreende e corrige para a educação. Amém? Então, assim como o nosso país precisa de educação, não sei se você está acompanhando, né? A educação aí no nosso país está bem feia, o negócio está feio. Mas assim como o nosso país precisa de educação, a igreja de Jesus precisa de educação na palavra, amado. Porque tem muitas igrejas que não educam na palavra. O que as pessoas fazem? Aí fora, muitas igrejas, não vou dizer todas, tem muitas igrejas sérias, tem muitas igrejas abençoadas, tem muitas igrejas que tem um povo maravilhoso, mas tem lugares, amado, onde eles dizem, venha do jeito que você está e fique assim mesmo, porque Deus te aceita assim. Não foi educado, amado. A pessoa não tem sido educada, o povo não tem sido educado na palavra, na justiça. Amado, o povo não precisa de fita, de óleo, de pedra, de sal, de água, de lencinho, de toalhinha, de colete da salvação. Não é isso que as pessoas precisam, que é o que tem aí fora. Às vezes você vê uma pessoa com um negocinho amarrado, o que é isso, irmão? Ah, não, é lá da minha igreja. Eu fico pensando, igreja? Você é evangélico? Sou. Eu fico pensando, como assim, gente? Então tudo isso, amado, que está aí fora, são coisas inventadas por homens para arrancar dinheiro do povo, para escravizar as pessoas. Mas Jesus já havia avisado isso. O que Jesus falou em Mateus 7,15? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Mas quantas pessoas saíram arrancadas das igrejas por lobos vorazes, que estavam disfarçados de ovelhinhas? E porque a pessoa não tinha raízes profundas na rocha, o que aconteceu? Saiu. Então, amado, esse ministério já te ensinou algo importante. Ser cristão não pode ser um fardo. Diga isso, diga, ser cristão não pode ser um fardo. Então, amado, se você estiver algum dia vindo para a igreja e isso estiver difícil, isso estiver pesado para você, você não está vivendo a graça de Deus. Você está vivendo qualquer outra coisa menos a graça de Deus. Porque ser cristão não pode ser um fardo. A vida cristã não é um calvário, não é peso, não é um eterno pagar o preço, não é ranger de dentes, não é arranha e baba, como diz o nosso amado apóstolo. Viver a vida cristã, amados, exige sermos responsáveis, sermos comprometidos com Jesus, com as coisas de Deus, amado, com aquilo que o Senhor nos ensina. Não é comprometido com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com sei lá quem, amado. Em primeiro lugar vem Deus nas nossas vidas, é Jesus Cristo. Esses dias eu estava vendo uma pirâmide que fala da ordem da nossa vida, que é Jesus em primeiro lugar, família, trabalho, igreja. Jesus estava lá, Jesus,
família, só que vinha marido e esposa em primeiro lugar. Depois filhos, trabalho e igreja. E aí a pessoa escreveu assim: mas de jeito nenhum, Deus está em primeiro lugar, mas em segundo lugar na minha vida quem está é meu filho, não é minha esposa, não. Jamais eu vou pôr minha esposa em primeiro lugar. O cara escreveu isso. E eu fico pensando, que pessoa é essa que fala que é de Deus e que fala que jamais que o filho está em primeiro lugar? De jeito nenhum. Nós temos que saber a ordem das coisas na nossa vida, senão a gente não avança. Olha, então, ser cristão não pode ser peso, porque Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, amados, ser crente não é peso, ser crente é responsabilidade, é compromisso. Diga compromisso. E olha, amado, eu me lembro como se fosse hoje tantas pessoas, né? Tantos crentes que chegaram nessa igreja, firmaram as suas raízes aqui, mudaram as suas vidas, cresceram, estão crescendo, têm crescido, né? E estão dia a dia dando frutos. E isso honra a Deus. São pessoas que honram a Deus. Assim como tantos outros, amados, que na primeira dificuldade, né, ou na primeira vez que não tiveram as suas expectativas satisfeitas, o que fizeram? Saíram, amados, da igreja, foram embora. Olha, eu posso dizer, amado, que não há uma pessoa sequer nesta igreja que possa levantar a mão e dizer que foi maltratada aqui, que foi explorada, que foi injustiçada. Não tem. Se a pessoa disser isso, ela está mentindo. Então, todos que saíram deste ministério, desta igreja, amados, que saíram batendo as tamancas, chutando tudo, né? Eram pessoas, eram na verdade crianças na fé, que quando não tiveram as suas vontades atendidas, foram embora. Por que, amados? Porque eram pessoas que queriam ser pastores, pessoas que queriam um microfone na mão, pessoas que queriam estar à frente. Uma vez nós demos uma oportunidade para um cidadão que veio aqui para participar de um coral, e daqui a pouco ele desceu e começou a pregar e falar. A gente não tinha nem permitido que ele fizesse isso. Mas aí o que ele fez? Ele se aproveitou. Então, amados, tem pessoas que querem transformar a igreja num clube social. Eu venho, né, bispo, porque eu gosto das pessoas, mas não está comprometido com Cristo. Não adianta gostar, tem que amar sim o irmão, porque isso é um mandamento de Cristo. Mas a gente tem que vir aqui por Jesus, não é pelo bispo, não é pelo irmão, não é por ninguém. Nós estamos aqui por Cristo. E quando você começar a viver na carne, amado, vai ser o momento que você vai embora, porque eu sou falha. Eu não sou perfeita, o bispo não é perfeito, não tem ninguém perfeito aqui. Então, amados, tudo isso nos leva a pensar na importância de nós termos compromisso com o irmão do lado. Não, compromisso com Deus, compromisso com as coisas de Deus. E eu quero te dizer, amado, que compromisso com Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, o que é uma pessoa comprometida com Deus? A Bíblia diz em Salmos 1:3. O que é uma pessoa comprometida com Deus? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é a pessoa comprometida com Deus, amado. Tudo que ele faz, ele vai ser bem sucedido. Então as pessoas em geral, elas não gostam de assumir compromisso sério, elas ficam em cima do muro. Elas vivem a faz de conta que eu sou comprometido. Amado, nós tivemos pessoas, olha, como o bispo já disse aqui várias vezes, daria para a gente escrever um livro de muitas páginas, eu diria, viu? Nós tivemos um casal aqui, certo? Porque antigamente nós tínhamos escala de trabalho, que eram mais pessoas, né? Hoje em dia nós fazemos de tudo, né? Todos fazem de tudo aqui, né? E graças a Deus por isso, né? Porque nós estamos servindo a Cristo, não é a homens. Mas nós tínhamos escala.
de trabalho, e um dia nós falamos, olha, casalzinho abençoado, nós podemos colocar vocês, né, na escala para nos ajudar também, né, porque vocês estão sempre aqui, nos ajudam. O casal chegou para nós e falou, olha, bispos, é melhor não colocar a gente na escala não. Vamos fazer assim, quando a gente estiver aqui, pode contar conosco, mas não coloca a gente na escala não. O que isso quer dizer, amado? Tipo assim, quando eu quiser, eu nem venho para a igreja, não tenho que dar satisfação. É isso, amado. Não tem compromisso. Então, amado, eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus te revelasse como isso prejudica qualquer relacionamento. Falta de compromisso. Amado. Principalmente quando nós falamos com relação a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem uma aliança conosco e, consequentemente, nós temos que ter essa aliança com Cristo. E sustentar uma aliança exige compromisso. Amado, você que é casado, você não tem uma aliança aí no seu dedo? Sim. Uma aliança exige compromisso. Amém. Eu tenho um compromisso com o meu marido. E eu tenho que primar pela vida dele. Assim como ele comigo. É a mesma coisa, principalmente. Pense com Deus, amado. Com Deus. É aquele que nos sustenta, aquele que nos deu a vida. Então a aliança que Deus tem conosco, ela é eterna e ela foi anunciada pelo nosso pai na fé, Abraão. Gênesis 17:7 diz, volta. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança o quê? Perpétua. Não é provisória, não é temporária, é uma aliança perpétua. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Amado, essa aliança é para que Ele seja o nosso Deus, o Deus da nossa descendência. Então eu preciso, amado, que nessa nova etapa, né, nós saímos dos 19 anos que nós completamos e nós avançamos para 20 anos agora, amado, de vivência com Cristo, de ministério. Preciso que você pense no seguinte, amado. Coloca para mim, por favor. Qual o nível de comprometimento você tem tido com Deus? Qual é o nível de comprometimento, amado? Lembre-se que o nível de comprometimento de um crente revela o quê? A intensidade do seu amor por Jesus. Amado, como é que tem sido o seu amor por Jesus? A intensidade, a assiduidade, sua responsabilidade. Deus te ama e Ele tem o melhor para você, então você tem que demonstrar, amado, através das suas ações, que você ama a Deus. Porque uns amam a Deus enquanto é conveniente. Você já viu pessoas assim? Eu amo a Deus enquanto é conveniente. Outros estão na igreja enquanto lhes parece favorável. Eu tenho aqui um grupo social, eu tenho amigos. Quando isso não servir mais, a pessoa vai embora. E outros tantos, amados, amam a Jesus enquanto lhes convém. É uma troca. Enquanto Jesus faz para mim o que eu quero, agora, quando não fizer o que eu quero, eu rodo a baiana. E eu vou embora. Na verdade, amados, na primeira dificuldade, só quem tem compromisso permanece para sempre. Firme em Cristo. Para sempre, com Cristo. Firme em Cristo. Só, amado, quem tem compromisso. Então, como é que alguém tem compromisso com Deus? Lucas 6,48. Como é que é uma pessoa que tem compromisso com Deus? A Bíblia diz em Lucas 6,48, ela é semelhante a um homem que, presta atenção, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, o que aconteceu? Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Amado, essa é a vida de quem tem compromisso com Deus. Tem uma vida bem construída que não se abala com qualquer blá 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 dito aí fora. Então, pense no nível de compromisso que você tem com Deus hoje. Quero que você pense aí, amado, avalie de 1 a 10, qual tem sido o seu nível de compromisso com Deus? O que é que você tem feito por Deus, pelo ministério?
ministério, pela igreja, para que o nome de Jesus seja conhecido? A Bíblia diz em Apocalipse 2,4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, Deus está dizendo, amado, que nós temos que voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, como às vezes a gente canta aqui. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Então nós temos que voltar a esse primeiro amor, amados. As igrejas estão muito apagadas, estão mornas. Nós vemos aí fora quantas coisas do mundo têm penetrado as igrejas. Muitas coisas. E as pessoas estão achando normal. Então nós vamos ver a partir de agora 5 marcas de uma vida comprometida com Deus. Primeiro, disposição de servir incondicionalmente. Amém. Já pensou nisso? Incondicionalmente. Atos 13:36 diz: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então, amado, essa geração precisa de você, precisa de mim, precisa do que você tem para dar para a obra do Senhor nesta terra. Então, amado, o que você pode fazer? Comece a pensar. Dê o seu tempo, dê o seu trabalho, os seus esforços, o seu dízimo, a sua oferta, o seu amor, o seu cuidado, a sua dedicação. Faça algo para que essa palavra seja conhecida, amado, independente da sua condição. Nós às vezes não precisamos investir dinheiro para falar de Jesus. Antigamente tinha que fazer panfleto, né? Hoje em dia não. Dê o seu testemunho, amado. Quando você dá o seu testemunho, o testemunho do que Deus fez na sua vida, você está fazendo algo para que alguém conheça Jesus. Então, faça algo para servir ao Senhor. Não fique parado, não fique acomodado, não fique na sua zoninha de conforto. Então, a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. E eu vejo tantos jovens hoje que ficam limitados, esquecendo-se, amado, que o limite está o quê? Na nossa atitude. Tem gente que não toma uma atitude para uma mudança, para algo acontecer. E a Bíblia diz que Davi, quando foi chamado, ele era o quê? Ele já era um homem forte, robusto. Não, ele era o quê? Um menino. Mas ele era um menino de atitude. Ele era um menino de fé, que servia ao Senhor incondicionalmente. É assim que nós devemos ser. 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu. O que ele disse, amado? É isso que nós temos que fazer, é essa a nossa posição, é essa atitude que nós temos que ter. Veio alguma coisa contra nós, o que a gente fala? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Amém. É isso, amado. O nome do Senhor dos Exércitos está sobre a sua vida. Amém. Sobre a minha vida. E você pode fazer mais do que você tem feito na obra do Senhor. Pensa aí, eu quero que você pense assim, ó. O que você faz hoje na obra do Senhor? Você pode fazer mais? Mas toma uma atitude e faça. Porque às vezes a pessoa fala, eu já faço demais. Faz mais, amado. Saia da sua vidinha, do seu conforto. Faça algo. Sirva a Deus sem interesse. Porque às vezes a gente vê pessoas totalmente, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas faça. Porque o que tiver que ser seu, vai ser seu. Amém. Vamos lá, outra marca de quem é comprometido. Amar mais a Deus do que a qualquer outra coisa ou pessoa. Essa é uma marca de quem é comprometido com Deus. Ela ama mais a Deus do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa. Eu já vi pessoas que eram apaixonadas por carro. O carro estava em primeiro lugar na vida da pessoa. Amado, o carro, por favor. O carro era mais importante que a própria esposa. Eu falei, como assim, gente? Eu acho um absurdo coisas estarem à frente de Deus. Nossa, à frente da própria esposa. Quem tem que estar
Deus. Então, outra coisa que mostra a marca do compromisso é o seu amor por Jesus. Algo que deve estar acima de qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Tem gente que endeusa filho. Como eu disse aqui, que eu li lá aquele moço. Não, meu filho está em primeiro lugar. Amado, filho não está em primeiro lugar. É Jesus, o seu marido, o seu cônjuge, depois é o filho. Eu ensinei isso até no encontro das mulheres. Então Jesus tem que estar em primeiro lugar, até porque Marcos 3,35, não está no telão, se você quiser abrir, diz assim, olha, o que Jesus disse quando alguém falou assim, olha, está aí, os seus irmãos, suas irmãs e sua mãe, eles estão aí fora. O que Jesus disse? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amado, é quem faz a vontade de Deus. Amém. Então, Jesus em primeiro lugar. Amém? Diz Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, amado, é Jesus que nós temos que amar de todo o nosso coração em primeiro lugar. Não tem outra coisa, não tem outra pessoa. O principal alvo do seu amor, do meu amor, tem que ser Jesus. Diga isso, diga. O principal alvo do meu amor é Jesus. É Jesus. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo de maior expressão na Bíblia, porque ele tinha a Jesus como o seu único alvo. O bispo estava dizendo aqui no domingo que o que o apóstolo Paulo ensina? Se você não quer se casar, ótimo, porque aí você dedica a sua vida totalmente a Cristo. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Filipenses 3,12 diz, o apóstolo Paulo, como o alvo dele é Jesus, ele diz o quê? Não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aí o versículo 14 diz, eu prossigo para o alvo. Quem é o alvo, amado, na sua vida? Diga, Jesus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, diga, o meu alvo é Cristo. Amém. Ponto 3, marca de quem tem compromisso. Reconhecer que precisa de Deus para tudo. Amado, nós temos que reconhecer. A Bíblia diz em Jó 15,4: tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida. O que isso quer dizer, amado? Que a autossuficiência é uma porta para a insuficiência. Quando eu me acho bambambam, eu posso, eu me garanto no meu taco, como diz o nosso apóstolo. Amado, já abriu uma porta para a insuficiência. Então, toda vez que um crente cai, e a Bíblia já diz o que? Olha, vigia, aquele que pensa que está de pé, já caiu. Porque ele está pensando, já caiu, mano. Então, toda vez que um crente cai, ele teve uma queda precedida da autossuficiência. Ou seja, da soberba, se esqueceu de quem é aquele que sustenta. Jesus. Diga, Jesus é quem me sustenta. Porque a Bíblia diz, amado, Deuteronômio 8, 17 e 18, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Amado, não diga, eu comprei esta casa, eu comprei este carro, eu comprei esta bicicleta, eu comprei este computador, eu paguei essa faculdade. Amado, não diga isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, amado, um cristão comprometido reconhece em todo momento que precisa de Deus, que tudo veio de Deus. Ele não dá um passo sem se colocar diante do Senhor. Amado, nós
prestar atenção nisso. Às vezes a gente faz coisas sem pensar e depois a gente dá uns burros na água. Depois a gente dá com a cabeça na parede, né? Às vezes a gente pensa, não, isso aqui não precisa orar, não, é tão simplesinho, amado, tudo que você for fazer, ore antes. Então, quando eu reconheço que eu preciso de Deus para tudo, eu terei tudo. Amém. Diga, eu terei tudo. Diga, tudo me irá bem. Porque quando eu passo a deixar de querer resolver as coisas pela força do meu braço e passo a confiar 100% em Deus, amado, o sucesso é certo. É garantido. Amém? Amém. Vamos lá, mais um ponto de quem é comprometido. Não abandonar a casa de Deus em momento algum. Amém. Salmos 26:8 diz: Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Amado, tem gente que tem um problema, ao invés da pessoa vir compartilhar aqui para nós orarmos juntos, ela some da igreja e vai tentar resolver sozinha. E aí ela quebra a cara lá. Desculpa, amado, usar esse termo, mas a pessoa se dá mal. E depois ela vem toda quebradinha, vem a ovelhinha toda doente, toda cheia de machucado, porque ela caiu, se esfolou, se machucou. Então, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. A glória do Senhor nos assiste neste lugar, amado. Então, amar a casa de Deus é reconhecer que essa igreja, amada, é o seu refúgio. Glórias a Deus. Essa igreja é a sua escola. Essa igreja é a casa do Pai, do nosso Salvador, amado, daquele que cuida de nós, que nos deu vida. Então, nós precisamos, amado, você precisa ver a sua igreja como um local onde a sua família é ensinada, é fortalecida. É aqui, amado. Lugar onde os seus filhos podem crescer bem orientados e seguros. É aqui, amado. Que triste é ver crianças crescendo aí fora sem Cristo, sem conhecer a Cristo. Né? Quando nós olhamos para essa florzinha de Jesus aqui, louvando a Deus, fecha os olhinhos e louva, e canta ao Senhor, entende o que é estar na casa do Pai. Amado, a gente vê crianças aí fora crescendo sem Cristo. Né? Outro dia veio um menininho aqui e lá na salinha bateu no outro. Não está acostumado. O menininho foi lá atrás, bateu no outro menino, o outro chorando. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Criança que não sabe nem se portar na casa de Deus. Mas aqui os nossos filhos crescem bem orientados e seguros, amém? Então, vir à igreja não pode ser uma coisa de momento. Eu preciso, eu vou para a igreja. Amado, tem gente que sempre nos manda recadinho só quando está na beira da morte. Só quando está no perigo. Bispa, olha aí por mim. Bispa, eu fico pensando, vem aqui, mano. Nós vamos alcançar de Deus aquilo que nós buscamos de Deus. Eu e o bispo não fazemos milagre, não, amados. Quem faz é Jesus. Bispo, se você for lá, se você orar, se você conversar, amado, por favor. Tem gente que anda na igreja inteira pedindo oração para todo mundo aqui. Olha para o fulano, olha para o ciclano, ora você, amado. Você tem poder para isso. Ora você. Não é ficar andando de ovelhinha em ovelhinha aqui na igreja. Olha para mim, bispa. Olha para o fulano lá na minha casa. Olha para o ciclano lá na minha casa. Amado, ora você. Então, vir para a igreja não pode ser uma coisa de momento, só quando eu preciso. Tem que ser disciplina, uma disciplina prazerosa. Amém. Reverência, obediência, gratidão a Deus. Muitas pessoas nos perguntam, mas o que é ser crente? Amado, ser crente não é pensar que Deus quer você pagando o preço, fazendo sacrifício, sendo escravo, vivendo como um lunático, como um ET, né? Porque às vezes tem gente que fala, o quê? Você é crente? Sim. Porque crente, amado, não está na minha aparência, está na minha postura, na minha conduta, na minha confissão
lição. Então, por mais louco que esse mundo seja, amado, nós temos que estar atentos a tudo o que acontece. Nós temos que ter opinião, sim, opinião firme. Nós temos que expressar o nosso ponto de vista, amado. Não é você bater boca com ninguém lá fora, discutir doutrina, não é isso. Mas quando alguém vem falar alguma coisa para você, amado, que não é bíblico, você diz: eu respeito o que você pensa, mas eu não aceito isso para a minha vida. Eu não concordo com isso, eu te respeito, mas eu não concordo porque isso é contrário àquilo que eu creio da Bíblia Sagrada. Então nós temos que, amado, nós temos que viver a palavra e não seguir o curso do mundo, não seguir as modas mundanas, porque nós já estivemos lá, não estamos mais lá no mundo, amado, fomos libertos. Então ser crente não é viver agarrado a doutrinas de homens que pervertem a fé de muitos, né? Através do quê? Vamos fazer uma corrente. Sempre passo na frente de uma igreja que, é corrente de tudo, as coisas mais absurdas que você pode imaginar. E as pessoas estão lá. Corrente do sal, da meia abençoada, da pedra, da gruta, da água não sei do que, do colete da salvação, água ungida, água do Rio Jordão, arruda e tantas outras coisas. Hoje nós vemos evangélicos que se tornaram verdadeiros curandeiros, feiticeiros. Então, o que é ser crente? O que é ser crente? É viver um estilo de vida cristão que inclui, você que anota, anote aí. O que é ser crente? Viver um estilo de vida cristão que inclui mudança de linguagem, renovação de pensamentos e atitudes, seleção de amizades. Sabe aquela pessoa que você chama de amigo, mas que toda vez fala: não, o que tem, né? Faltar um domingo. Essa pessoa não é seu amigo. Uma pessoa que tenta te afastar de Deus não é amigo, amado. Então, uma vida cristã inclui, que é um estilo de vida, inclui o quê? Escolhas sábias, escolhas na palavra, em Deus. Inclui o quê? Humildade, obediência, comprometimento, amado. Você não pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Uma vida cristã inclui servir a Deus somente, não é a dois senhores. Porque um só nome está acima de todo nome: Jesus. Não há intermediários. Então, ser crente, amado, é ter compromisso com as coisas de Deus, com serenidade, com discernimento, com responsabilidade, com maturidade, com verdade, com amor, com zelo. É, acima de tudo, amado, ser crente e não parecer crente. Não é ter aparência de crente. Porque, amado, quando a gente vê aquelas mulheres, nada contra, porque cada um sabe da sua vida, mas quando a gente vê aquelas mulheres com um panetone enrolado aqui, uma saia que vai até lá, umas roupas mulambas, e a pessoa diz: eu sou crente, e anda com uma Bíblia debaixo do braço. É uma da aparência de crente. Eu sei de pessoas que às vezes iam para a escola de música, e nem vou falar de que igreja aqui, mas é essa do panetone mesmo. Com aquelas roupas lá embaixo, quando elas chegavam na escola de música, a saia tinha sido puxada, enrolada aqui na cintura, e uma micro saia. Então, assim, ser crente é de dentro para fora, não é na aparência, mano. O mundo está cheio de igrejas com pessoas que parecem ser crentes. Salmo 51:16 diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Olha lá o que é ser crente. Coração compungido e contrito, não o desprezarás a Deus. É isso. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nesta noite, amado, te faça refletir sobre isso que nós estamos tratando. Uma vida com compromisso com Deus. Porque compromisso com tantas coisas nós já temos, amados. Mas é compromisso com Deus. Diga: compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Amém? Vamos para a última marca.
mas seus joelhos dobrados em oração. Vamos ver o que diz Daniel 10, 11 e 12. Diz: ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Mas você já pensou se você conseguisse ouvir a voz de Deus nessa hora? Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o que Deus está falando para você nesta noite? Olha, quando nós paramos para Deus, Deus se movimenta em nosso favor. Entendeu? Quando nós paramos para Deus, nós paramos, nós nos apresentamos diante de Deus, nós oramos, o favor do Senhor se movimenta por nós, para nós. Deus se movimenta em nosso favor, amado. Então, parar para Deus é dedicar um tempo a Deus, amado. Simplesmente abrir os lábios para falar com o Senhor. O que é parar para Deus? Abrir o coração para Deus, amado. Viver a palavra. Algo que se faz como? Em oração. Amém? É assim que a gente se abre para Deus, que a gente para Deus, que é a nossa arma, né? A arma que Deus deixou para nós, a oração. Efésios 6,11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amado, hoje é triste ver pessoas cristãs recorrendo a tantos caminhos, alternativas, coisas de homens loucos, esquecendo-se do poder que está nas suas vidas. Amado, há um poder na nossa vida. Diga: há um poder na minha vida. Diga: o poder de Deus está na minha vida. Se você confessou, amado, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há um poder na sua vida. Então, a oração, o dobrar dos joelhos, o coração aberto para falar com o Pai, olha, é isso que nós temos que fazer. Então, nesses minutos finais, eu te pergunto: qual foi a última vez que você dedicou um tempo para falar com Deus sem pressa, sem correria, sem pensamentos tumultuados, sem parar para orar, para pedir alguma coisa? Só você e Deus, numa conversa, num diálogo franco, honesto, entre você que é filho e Deus que é o seu Pai, que é o nosso Pai. 1 Timóteo 5,12 diz: tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Amados, muitos crentes poderiam estar vivendo hoje felizes, alegres, realizados, fortes e ativos. Aliás, amado, uma vida cristã nos leva a tudo isso naturalmente. Né? É a consequência de uma pessoa que tem compromisso com Cristo. Mas, como disse o profeta, né, Oséias 4,6, o que está acontecendo com o povo? O meu povo está sendo destruído. Por quê? Falta conhecimento. Para encerrar, Deuteronômio 28,1 diz o quê? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Toma, nessa noite, renove o seu compromisso com Deus. Renove. Decida hoje, amado, viver a vida para a qual Jesus te chamou. Para de colocar outras prioridades na frente de Jesus. Para de inventar coisas, amado, para você. Tem gente que está inventando. Não, agora eu tenho que fazer isso. Não, agora é isso, bispo, mas agora apareceu isso aqui. Para, amado, de ficar inventando coisa. Faça aquilo que Deus te chamou a fazer. E ponto final. E eu tenho certeza, amado, que a sua vida será bênção sobre bênção. Não pode ser diferente, amado. A nossa vida, a vida de quem é comprometido com Deus, tem que ser bênção sobre bênção. Diga: bênção sobre bênção. Amém?
Que assim seja, porque assim disse o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. Aleluia.